Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com as palavras de Jesus, nós damos início ao nosso culto. Una-se a nós nesse momento, neste culto de louvor e adoração a Deus, que é feito em espírito, mas também é feito em verdade. Louvemos ao Senhor.
estás diante do Pai. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Jesus, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nesse momento nós vamos celebrar a Santa Ceia. O texto que acabei de ler encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 em diante, escrita por Paulo, instruindo a igreja a maneira certa de realizarmos a ceia do Senhor. É certo que quando nós participamos da ceia, devemos fazer isso com responsabilidade e com muito respeito. Ao comer do pão, nós somos lembrados de que Cristo deu o seu corpo na cruz para perdão dos nossos pecados. Ao tomar do cálice, nós lembramos que essa aliança que temos com Cristo, ela não vai até o túmulo, ela vai além do túmulo, ela é para toda a vida, para a eternidade. Quando nós comemos e bebemos, nós temos a nossa fé fortalecida ao lembrar do que Cristo fez por nós e nos deu a possibilidade de reconciliarmos com Deus e assim participarmos da família da fé. Que Deus nos abençoe nesse momento tão importante e tão ímpar em que nós comemos e bebemos. Não faça isso apenas como um mero ritual, não. Olhe para esse momento como um momento de edificação e de fortalecimento. Aqueles que ainda não professaram a sua fé em Jesus de maneira pública deverão comer da uva, mas aqueles que já professaram, passaram pelo batismo e assim se tornaram membros de uma igreja e estão em comunhão com ela, devem comer do pão e beber do cálice. Nesse momento eu quero então que você distribua os elementos da ceia para os seus familiares e vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. O texto nos informa que na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão, o partiu e disse: Esse é meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, ele tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que comer e beber, que nós devemos anunciar a morte do Senhor, o evangelho do Senhor, até que ele venha. Então, juntos, nesse momento, vamos todos comer e beber. Oremos ao Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia para conosco, de ter enviado Jesus para morrer na cruz em nosso lugar e assim poder deixar o caminho de volta para casa aberto, para que pudéssemos reconciliar com Deus. Obrigado pelo teu perdão na cruz, obrigado pela oportunidade de poder fazer parte da sua família. Pedimos ao Senhor que nos abençoe e que não nos deixe cair, ó Pai, na frieza espiritual, mas que ao participar dessa ceia, que a nossa fé de fato e de verdade venham ser fortalecidas. Nós oramos no nome de Jesus, agradecidos. Amém e amém.
cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Hoje nós vamos meditar na vida e no livro do profeta Abacuque. Abacuque foi um profeta que ele era um tanto quanto diferente dos demais profetas apresentados na Bíblia. Abacuque é aquele homem que questiona a Deus. Depois que ouve a Deus a resposta sobre o seu questionamento, ele reprova a Deus naquilo que Deus diz que iria fazer. Corajoso esse homem. Mas eu convido você a ler comigo o capítulo 1, os 4 primeiros versículos de Abacuque, que diz assim: Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Esse livro nos apresenta um profeta extremamente insatisfeito. Ele está insatisfeito não só com o povo ao seu redor, que havia afastado-se do Senhor e trilhado pelo caminho da injustiça e da violência. Abacuque está insatisfeito com o Senhor. Mas por que ele está insatisfeito? Porque ele, ao colocar-se diante de Deus, ele ora e pede ao Senhor que dê-lhe uma resposta de imediato. É aí que entra a sua oração dizendo: até quando, Senhor, eu vou orar e o Senhor não vai me responder? Até quando o Senhor verá esse povo praticando injustiça e violência e não vai tomar nenhuma atitude? Mas o curioso é que Deus responde à oração de Abacuque, mostrando sim que ele está presente e sabe do que está acontecendo. E o Senhor diz assim: Abacuque, eu vou disciplinar esse povo. Pelo seu coração duro, por não se voltarem para mim, eu disciplinarei. Levantarei o império da Babilônia e esse povo será levado cativo. Isso aconteceu alguns anos depois, mas, no entanto, naquele momento em que Abacuque recebe essa palavra do Senhor, sabe o que ele faz? Abacuque tem a ousadia de reprovar a Deus naquilo que ele havia decidido. Às vezes a gente serve a Deus por muitos anos e a gente começa a achar que Deus está em dívida conosco, que Ele tem que fazer algumas coisas a nosso favor, porque afinal de contas eu sirvo a Deus há muitos anos. A gente olha para o lado e vê alguém que não serve a Deus se dando bem na vida, não passando metade dos problemas que a gente passa, e a gente então faz a mesma oração que Abacuque fez. Até quando, Senhor? Eu vou ficar aqui orando, servindo ao Senhor, e o Senhor não vai fazer nada para mudar a minha realidade? Até quando eu vou orar pela conversão do meu marido e ele vai continuar com o coração endurecido? Até quando eu vou orar pela minha filha e ela vai continuar rebelde? Até quando eu vou orar pelo meu filho e ele vai continuar envolvido com drogas? Até quando, Senhor, o Senhor vai ouvir as minhas orações e não vai agir a meu favor? Como se Deus tivesse alguma dívida para conosco e o fato de estarmos servindo a Ele, Ele tem a obrigação de nos abençoar. Abacuque está com esse pensamento e Deus então tem que tratar do coração do profeta, assim como tratar do nosso coração. É no capítulo 2 que a gente vê uma reviravolta. No capítulo 2, Abacuque se dispõe a se apresentar diante de Deus, mas ele vai ali com um propósito muito firme em seu coração. Leia comigo Abacuque capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Com essa palavra, Deus está dizendo a Abacuque: Abacuque, não importa quais as dificuldades ou os problemas que você tenha que enfrentar. Você está vendo o ímpio? Eu também estou vendo. A sua alma não é reta nele. Ele faz aquilo que me desagrada. Ele será disciplinado sim, mas quanto a você, Abacuque, a você cabe não ficar se queixando, não ficar reclamando,
mas a você cabe a fixar os seus olhos em mim, olhar para mim e viver pela fé, viver em fidelidade. Cabe a você apenas continuar fazendo o que é certo, ainda que tudo ao seu lado esteja desmoronando. É uma palavra um tanto desafiadora. Nos momentos mais difíceis da vida, às vezes naquele momento em que Deus parece que silencia, ou mesmo em que Ele diz não, talvez sejam os momentos mais desafiadores para a gente continuar firme na fé, praticando aquilo que Ele nos ensina e firmes na nossa fidelidade a Ele. Abacuque foi desafiado a ter os seus olhos somente no Senhor. Ele diz, o ímpio, ele é ímpio, ele faz coisas próprias de ímpio, mas a você, o justo, deverá viver da sua fé. Sabe, Deus é o nosso Pai e como Pai, Ele nos protege, Ele providencia tudo para as nossas necessidades. Mas Ele também, às vezes, nos dá palavras muito duras, como deu aqui para o profeta Abacuque. Às vezes, como Pai, Ele nos chama a atenção, Ele nos convida a não olhar para as circunstâncias, mas para olhar para Ele, quando nós, na verdade, queremos mudar as circunstâncias da nossa vida. Queremos mudar os problemas que estamos enfrentando, queremos mudar a situação da nossa vida. E quando Deus, em momentos turbulentos, talvez não esteja focado nisso e nem quer que a gente esteja focado nisso. Nos momentos de turbulência, nos momentos de dificuldade, Deus quer que a gente olhe para aquilo que é essencial. Deus está trabalhando o nosso caráter. Deus está trabalhando aquilo que os olhos não podem ver. Com Abacuque não era diferente. Ele começa no capítulo 1 como um profeta extremamente insatisfeito. E Deus está dizendo assim, a sua insatisfação tem que ser tratada, Abacuque. Você tem que estar satisfeito comigo e não com as coisas que eu posso fazer. Você tem que estar satisfeito comigo e não com a situação ao seu redor. Olhe para mim e você vai enfrentar essa situação com olhos bem diferentes. Não com esse de queixa, de reclamação. Não é assim que as coisas funcionam. Abacuque é convidado a olhar para o Senhor em dias completamente difíceis. Talvez dias assim como os nossos, né? Esses dias ruins que nós estamos passando, em que Deus diz não, ou dias em que Deus simplesmente silencia, porque nesse momento o que Ele está fazendo é trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida. Quem sabe tudo isso que nós estamos passando, o nosso país, o mundo está passando com esse isolamento social, não seja uma forma de Deus nos disciplinar e de nos chamar a atenção para estar mais tempo com Ele. Talvez a gente deveria fazer como Abacuque fez aqui. Ele falou assim, olha, naquele momento de maior turbulência, Abacuque, ele diz, eu vou me pôr na minha torre de vigia. É um termo que significa, eu vou me colocar mais à presença de Deus. E eu não vou sair enquanto Ele não me der uma resposta. Um momento de turbulência, a gente precisa se aproximar do Senhor, a ouvir o que Ele tem a dizer ao nosso coração. Isso me faz lembrar uma vez, há muitos anos atrás, quando eu levei o meu carro na oficina mecânica de um primo meu. E eu cheguei lá e disse que o carro estava com um problema e que eu não sabia qual era o problema. E ele disse, então aguarde um pouco que eu vou olhar para você. E eu fiquei ali esperando ao lado do carro para que ele pudesse ver, mas tinha vários outros carros, várias outras pessoas sendo atendidas por ele. E quando eu já estava meio que perdendo a paciência e pensando já em pegar o carro e vir embora, de repente eu comecei a pensar, meu primo não me dá atenção, eu sou o primo dele, deveria ter prioridade. Ele me conhece há muito tempo, ele poderia arrumar o meu carro primeiro. E eu ali, enquanto eu condenava meu primo em minha mente, e eu pensando, ele se esqueceu de mim. Quando eu estava pensando em pegar o carro e ir embora, insatisfeito, reclamando, de repente sai debaixo do carro o meu primo, todo sujo, com ferramentas na mão, dizendo assim, primo, seu carro está pronto. Eu não vi ele entrar debaixo do carro. Eu não vi ele acertar as coisas que precisavam debaixo do carro. Eu não vi nada daquilo e, no entanto, eu estava queixando o tempo todo. Aquele momento eu fiquei surpreso, ver como pode isso. Eu estava aqui pensando mal a respeito dele, quando ele, na verdade, estava trabalhando coisas que não eram visíveis a mim naquele momento.
Sabe, querido, às vezes a gente faz isso com Deus. Deus está trabalhando o nosso caráter, trabalhando coisas na nossa vida que a gente nem sequer percebe ao olhar ao nosso redor. Mas talvez você não consiga ver Deus vestido de um macacão de mecânico, com ferramentas na mão, consertando coisas na sua vida, mas não tenha dúvida de que Ele está aí. Ele continua trabalhando as áreas mais profundas do nosso ser. Ele continua trabalhando a nossa vida, assim como o meu primo, ele está lá. Por mais que você não possa ver, mas ele continua lá. E Abacuque entendeu a mensagem do Senhor. Como sabemos disso? Olhe para o capítulo 3, versículo 17 em diante, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Mas o que aconteceu com Abacuque? Aquele profeta reclamão, insatisfeito do capítulo 1, termina o seu livro no capítulo 3, dizendo que vai se alegrar no Senhor e exultar no Senhor. Sabe o que aconteceu? Abacuque entendeu que ele não pode basear a vida dele naquilo que ele está vendo, nas dificuldades, nos problemas, no pecado das pessoas que cometem contra Deus e até contra si mesmo. Abacuque entendeu que aquele era um tempo em que Deus estava tratando não só do povo, mas do seu próprio coração, dizendo assim: Abacuque, você não tem que se relacionar comigo na base do mérito. Até quando vai me responder? Não é isso. Você tem que se relacionar comigo na base da fé, da confiança, de que você confia de que eu estou fazendo a coisa certa. Abacuque se deixou ser tratado por Deus, e quando ele se deixa ser tratado por Deus, ele faz essa oração linda no final, dizendo: ainda que as coisas possam piorar, eu continuarei me alegrando no Senhor, me exultando no Deus da minha salvação. É Ele que firma meus passos, é Ele que guia os meus caminhos. É Ele que está comigo o tempo todo. Abacuque se deixou ser tratado por Deus, e é por isso que, não tendo mudado nada ao seu redor, ele mudou. Ele mudou diante das situações. Ele agora é um homem diferente. Ele começa como alguém que vive reclamando, mas ele termina como alguém que honra ao Senhor, que serve ao Senhor com alegria e disposição. Sabe, querido, esse é um tempo da gente questionar a nossa própria fé, de olhar para a gente mesmo e questionar: eu sou de fato alguém que passou pelo novo nascimento? Eu realmente entreguei minha vida nas mãos do Senhor e me comprometi completamente com Ele? É um tempo para a gente questionar: você de fato e de verdade é um novo convertido? Porque uma pessoa que não é não passou pelo novo nascimento, ela sai da igreja depois de um culto no domingo e ela termina a mesma noite numa cama de motel sem a menor peso na consciência. A pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus, que não nasceu de novo, ela não sabe dizer não para os seus desejos e vontades. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela jamais pega a palavra de Deus como princípio para a vida prática dela. Não, a palavra de Deus é apenas um livro, mas ela não leva a palavra de Deus a sério. E sabe, em tempos assim, em tempos de crise, em tempos de dificuldades, é a oportunidade que Deus tem para nos chamar de volta a um relacionamento com Ele. Deus deseja que a gente entre na nossa torre de vigia novamente, que a gente entre para o nosso quarto, que feche a porta e que gastemos mais tempo falando com o Senhor, orando, lendo a sua palavra, praticando a sua palavra. Em tempos de crise, é tempo de voltar-se para o Senhor, de ter a nossa fé fortalecida na certeza de que o Senhor é aquele que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que estaria conosco. O Senhor jamais nos abandona. Por isso, eu quero encerrar essa mensagem desafiando o seu coração exatamente a voltar-se para o Senhor. Há quanto tempo tem que você não tira um tempo para estar a sós com Deus? Nesse tempo de isolamento social, quanto dele você tirou para estar falando com Deus a sós? É tempo de falar mais com Deus, é tempo de ler a palavra com mais intensidade e de se comprometer com ela.
talvez Deus esteja permitindo toda essa situação exatamente para nos trazer de volta. Ele quer você de volta. Ele quer você junto dele, porque Ele é o Pai que cuida, que zela da minha vida e da sua vida. E Ele jamais abrirá a mão de cada um de nós. Aquele que vai ao Senhor, de maneira nenhuma, Ele lança fora. Então, olhe para as situações adversas da sua vida como um apelo de Deus para que você possa passar mais tempo com Ele. E que Deus nos abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que por muitas vezes perdemos a paciência. Nós queremos que o Senhor age rápido e faça tudo conforme a gente quer. Mas entendemos aqui, pela mensagem de Abacuque, que devemos voltar para o Senhor. As coisas vão mudar no tempo certo e da maneira como o Senhor quer. Nada está fora do controle das mãos do Senhor. O Senhor está aqui, agindo, operando na vida de todos nós. E nós louvamos o Senhor por causa disso. Obrigado pelo teu cuidado amoroso para com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Se nada me restou, quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo mais a mim. Se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos
separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que eu não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Que o Senhor esteja ao seu lado como grande amigo e companheiro de jornada. Que o Senhor esteja acima de você, te abençoando e te fortalecendo. Que o Senhor esteja abaixo de você, calçando seus pés e firmando seus passos. Que o Senhor esteja à sua frente como luz, iluminando o seu caminho. Que o Senhor esteja atrás de você, livrando de todo mal e te defendendo de pessoas desleais. Que o Senhor esteja dentro de você, dando-lhe fé, força, coragem, vontade de viver. Que o Senhor o envolva completamente no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui encerrando o nosso culto. Desejo que Deus lhe dê uma boa semana junto da sua família. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Forte abraço.
Música